Bartolomeu está presente. Presente. Tá? Está Presente. presente. Bartolomeu, faça a nossa preleção. Eu ia pedir para o José Walter hoje, mas ele está no escuro, não tem jeito. Então, faça a preleção para nós. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos gozar dos benefícios que Deus nos colocou em nossa vida, desde quando gerou os nossos antepassados. Hoje a palavra de Deus ele fala uma coisa muito importante para nós. Quando Jesus vem para resgatar toda a humanidade e fala exatamente com os fariseus, eles estarem, então, assim, não olhando as coisas mais importantes. Nós estamos passando por um momento muito importante no nosso país, onde o nosso presidente tem uma visão de ajudar os necessitados, mais frágeis, e nós precisamos de ser esse apoio no mundo todo, para que nós possamos, então, assim, trabalhar não em benefício próprio, mas da sociedade. Isso aqui é o poder que Deus deu para a gente. É o poder que ele está dizendo para os fariseus, que usam para fazer coisas erradas. Deve-se usar para fazer coisas certas. Aquilo que seja comum, para ajudar a todos. Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Venha a nós o vosso nome. seja Seja feita a vossa vontade, assim na assim na terra, terra como no céu. como O nós pão nosso cada dia, Cada dia, perdoai as nossas assim assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. o Zé Walter está sendo um fantasma lá, ó. Pessoal, eu queria pedir para quem não estiver falando, mutar os microfones, por favor. Só abrir na hora das perguntas, tá ok? Obrigado. Alguém tem alguma... Ronan, me ajuda aí, vai fazendo a pauta. Alguma pauta? Eu já me passaram algumas pautas aqui, Everaldo. Então passa por Ronan para nós. Eu gostaria, Ronan, de colocar naquela pauta lá que nós estamos discutindo, adiantamento. Ronan, eu vou te mandar pelo WhatsApp, pode ser? Você vai passando aí? Meu celular eu deixei lá carregando em outra sala, no notebook. Certo? Então eu vou Vamos, falando das Joé. pautas aqui, Everaldo. Você vai? Vou falando das pautas aqui, então. Tá. O Arnon tem 4 pautas. A primeira é sistema de votação online. Pode falar, Arnon. Arnon? Boa noite para todos, colegas. Boa noite. Colegas, terça passada não deu para mim estar presente na nossa reunião, porque, infelizmente, eu fui acometido 1 hora antes da nossa reunião de um incidentezinho na chácara, e eu tive uma perfuração no meu olho direito, e eu tive que sair às pressas para o banco de olhos para a retirada do cristalino do meu olho. Aí eu estou justificando disso, eu estou num processo pós-cirúrgico, e agora mesmo eu pedi as pautas minhas para ser primeira, por causa disso, que agora, às 8h30, eu tenho um retorno lá com o cirurgião para ver como é que está o estágio, né? Que eu estou uma semana fechada aqui em casa nesse processo. É por isso que eu pedi. Sobre a questão aí do eletrônico, é aquilo que eu falei na Assembleia da Prestação de Conta, que eu iria verificar aquela questão do sistema lá com o engenheiro de software, e ele verificou, e deve até ter chegado aí, não, o Zé Walter mostrou na reunião de terça passada, e ele protocolou o orçamento lá, né, no sindicato. Aí eu queria ver, porque como eu que tinha falado e tal, reportar, né, fazer jus, que eu tinha visto isso aí, e saber do presidente qual é o andamento, se já foi analisado pela diretoria e tal, que eu até pensei que era uma coisa bem mais complexa, mas é bem simples, rápida e super segura, né?
porque não sei se o colega Zé Valto expôs, o sistema é todo por cadastramento e depois a linkagem vai ser através do certificado digital, né? Então, a segurança é total, né? Aí eu queria saber isso aí para me passar para outras pautas, para mim poder ir para o meu retorno lá. Bem, você fez a pergunta para mim, né? O que eu tenho que responder é que esse caso... Porque eu vou... Esse caso da eleição, certo? Eu estava prevendo, graças a Deus, eu previ isso lá em 1993, quando foi feito o estatuto, e nós tínhamos colocado dentro do estatuto a eleição poderá ser feita por internet. Se ela pode ser feita pela internet, automaticamente por internet virtualmente. Então, eu solicitei a partir de semana passada, eu fui atrás, então eu peguei seis propostas, certo, para a diretoria decidir qual delas ela vai colocar, certo? Então, eu já passei pela diretoria e na próxima semana nós vamos decidir aquele que vai ser para a gente pegar o software dele, certo? Fazer uma triagem, certo? Fazer implantar ele, fazer a veracidade desse software. Certo? Então, nós temos 6 softwares para a diretoria decidir qual delas ela vai implantar para que haja a eleição, tá bom? Você falou quanto? 6? 6 propostas. Aí vai analisar, dá 6? Vai tirar uma que vai ser o que vai fazer a nossa eleição, né? Mas está me causando uma estranheza, Everaldo, porque, assim, pela proposta que eu fiz lá, não sei se os colegas sabem o valor que ficou, até achei que era um trem bem mais caro, né? Não um valor de R$4.000. E assim, agora, por que vai pegar 6 orçamentos e enquanto naquela contratação daquele pessoal para mexer com a plataforma que vai dispendiar 170 mil, não fez esse processo, assim, que é o certo? Você tem toda a razão, tem que fazer, a transparência tem que ser acima de tudo. Mas o que está me causando estranheza é porque aí contratou o rapaz lá sem ver as outras propostas, né? Não estou linkando totalmente, mas estou achando estranho, né? Porque com um trem de 4.000 vai precisar de 6 e um outro de 170 mil não precisou ver outras propostas, nós não tivemos a oportunidade de expor nada. Isso é que eu estou estranhando. Ô, senhor Arnon, eu acho que você tem que falar as coisas que você sabe que aconteceu. Quem falou que não fez 3 propostas para fazer o negócio do programa? Então, você procura aqui dentro e verifica se tem ou não. Agora, você veio com uma proposta, vocês não estou falando que é de vocês, eu nem sei quem é de vocês, eu coloquei tudo junto aqui, não sei de quem é, certo? Agora, tudo para você, irmão, me desculpar falar, é estranho, né? Se eu faço do jeito, é estranho. Se faz do outro jeito, é estranho. Se eu me pintar de ouro, certo? É estranho, certo? Tudo é estranho para você. Então, nós vamos ver as 6 propostas aqui, que eles mandaram, aleatoriamente, então, vamos analisar cada uma, certo? E aquela que for viável, certo? A gente vai fazer a eleição por aquela que for viável. Né? Então, aquela que talvez não sei se é mais barato, se é mais caro, que não me interessa por valor, certo? Mas quem vai decidir isso, é a diretoria, certo? Vai me desculpar falar, gostaria que essa intervenção, se você quiser, irmão, vamos discutir isso, certo? Em assembleia, vocês podem convocar a assembleia e está resolvida a questão. Não vamos ficar discutindo. Não, você sabe que nós já tentamos 3 vezes
Nós já tentamos 3 vezes, nós temos 3 requerimentos pedindo a Assembleia justamente para a gente discutir essas coisas, justamente, Veraldo. Arnon, você que tem que provocar a Assembleia, olha dentro da lei como se provoca a Assembleia, certo? Então, não é porque... Não é dentro da lei, dentro da... Pronto, não vamos discutir. Justamente, nós pedimos. Estamos resolvendo. Nós pedimos. Então é simples, então convoca uma assembleia, então, para nós, porque você é que tem autonomia. Não vou fazer isso, não. Eu vou colocar a diretoria e a diretoria vai decidir. Mas você tem alguma coisa para responder? Você convoca, meu amigo. Vamos parar por aqui, não vamos discutir mais, não, porque nós vamos ficar nesse bate-papo, nunca chegar no acordo, tá bom? Não, mãe. Veraldo, eu estou só fazendo uma indagação. Tudo bem, encerrou. Eu tenho uma proposta, presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, nem A nem B. Essa reunião de agora, às 19 horas, é grupo de estudo, não para se discutir esses assuntos. Eu sugiro o seguinte, se for para continuar essa pendenga, eu tenho até questões para resolver profissionalmente, se for, eu proponho suspender isso, porque isso aqui é para se discutir um grupo de estudo. Nós temos N colegas que estão aí com suas dúvidas no dia a dia da semana. Eu acho que essa pauta, o colega já colocou, o presidente já colocou, todo mundo já colocou, já entendeu isso aí. Agora nós levar o tempo... Então, Ronan, o doutor Ronan pode encerrar, então, porque agora você próprio... Nós vamos trocar no que determina, o grupo de estudo. Vamos ver o grupo de estudo lá, velho. A próxima... Eu acho que... A próxima pauta seria do Arnon, só que ele está mutado. Ele está mutado. Voltou. Arnon, sua próxima pauta deve superar... Pois é. Não, tudo bem. Depois, Ronan, eu quero, assim que passar essa recuperação minha, eu vou no seu escritório, que eu gosto de conversar com a pessoa pessoalmente, entendeu? Assim, você sabe como é que eu sou, é oi no oi. Mas beleza, a próxima minha aí, qualquer mesmo. Fala aí, Arnon, sua segunda pauta para nós. Vamos aprender com você. Déficit superávit para o STF. Como é que é? Não, deixa esse trem aí, porque vai confundir, vai interpretar errado. Eu estudo na lei lá e vejo. Vamos para a próxima. Como é que é? Não, é a mesma coisa. Aquela lá do superávit com a restrição do terceiro setor é a mesma coisa. Deixa que o trem quieto, tá? Por enquanto já está dando BO. Vamos para do Simples Nacional aí. Algum dos colegas já fez nessa nova lei, com essa redução, vai ter do Simples Nacional, porque eu até agora, há pouco, entrei, porque tem que ter no site do Simples, igual teve aquele lá do PERT. Aí tem que ter disponibilizado, eu me esqueci agora o número da lei, essa lei que facultou agora o parcelamento e, em alguns casos, até o reingresso ao Simples Nacional, né? Alguns colegas já fez esse parcelamento, eu estou em tempo de fritar o resto da cabeça que eu tenho, que o povo está tudo doido para parcelar isso. Alguém que tem resposta para o Arnon, levanta o braço, por favor. Alguém tem resposta para o seu Arnon, levanta o braço. Olha, pessoal, se estiver levantando o braço por acaso e nós não estivermos vendo, pode se manifestar pelo microfone, tá? Pode. Eu acho que o Arnon está correto nisso aí. Eu vi alguma coisa a respeito disso aí, que ia abrir uma porteira para o parcelamento das empresas optantes do Simples Nacional, para a sua regularidade, inclusive, de adesão. Eu também estou curioso com isso aí, gostaria de saber. Eu só vi fumaça até agora, mas eu acho que tem dado legal, sim. Não, Tornan, a base legal tem, até saiu, salvo memória, o Fábio passou hoje ainda no grupo, mas o problema é esse país nosso é difícil, acaba com nós, né? Eles vão lá na televisão, fala, mas na hora de apertar o botãozinho para executar, eles não disponibilizam, né? Aí o que acontece? Eu não vi no sistema lá a disponibilidade desse atual parcelamento. Tem o parcelamento normal, tem o parcelamento especial e tem aquele parcelamento do PERT. Mas esse outro, ou alguém já fez, é naquele PERT. Porque me parece, salvo engano, ele é um sistema de PERT também, né? Que é um programa de recuperação.
Você sabe alguma coisa aí, Pereira? Os Pereira. Não. Fábio quer falar. Fábio, seu áudio está baixo, muito baixo. Colegas participantes do grupo de estudo, como o colega Armando falou, hoje o edital da PGFN, que ele normatiza o que está na Lei 3.988 e na Portaria 247. Né? Então, lá ele diz as condições, os parcelamentos, e ele prevê até um desconto principal. Ou seja, vamos dizer que eu tenho 10 mil. Eu tenho que pagar 5% por 10 mil e o restante eu negocio, pode ter uma redução até de 50%. Né? Fábio, só te interrompendo para adiantar, como nós sabemos, o problema é que você quer saber aonde é que faz esse danado lá no site. Ele regulariza a PGFN. Mas então é só a dívida que está na PGFN. No momento, só tem da PGFN. Está disponibilizado pela Receita Federal. Mas eu acredito que deve sair uma portaria normatizando a parte da Receita Federal. Essa portaria até agora, só está na PGFN. Mas a lei fala que pode ser parcelado também com a Receita Federal. Só que no momento não tem nenhuma portaria ainda que eu saiba. Vai sair essa semana. Por isso, então, assim, tem colega colocando aqui que não está ouvindo, eu vou falar, colegas, então, vocês estão me ouvindo bem, né? O Fábio disse, então está correto, esse momento agora, infelizmente, é só para dívida da PGFN. As dívidas que ainda não foi para o PGFN, então não está disponível ainda para fazer o parcelamento lá no próprio site do Simples Nacional. Então, por isso, não tem o ícone que dá a possibilidade, então. Não, beleza, então. Ô, presidente, me dá só uma palavrinha, eu quero só dar um depoimento rápido, eu estou saindo agora para ir para o hospital. Só queria dizer, presidente, o seguinte, eu só sou mais um no meio desse rebanho, para nós atravessar o rio, entendeu? Eu não quero que ninguém entenda que eu tenho algo contra alguém. Eu tenho algo contra, às vezes, em determinado momento, a situação, entendeu? E aí, eu queria que, se alguém fica sentido, contrariado, às vezes, do jeito que eu falo, me perdoe, então. E uma coisa, Jesus nos disse para amar até nossos inimigos. Alguém aí, eu vou dar o espaço, alguém aí é meu inimigo? Eu não sou inimigo de ninguém, eu sou amigo de todos. Precisou de mim, pode bater o pé na estaca que eu estou aqui, tá? Estou aqui para ajudar e servir todo mundo. Alguém se leva a mal que eu falo, me perdoa, me desculpa, viu? E uma boa noite a todos, que eu estou saindo agora, meu motorista está me esperando ali de fora já para nós ir para o hospital. Tá? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Vai, Arno, sério, fica tranquilo. Tem ajuda aí? O José Walter. José Walter? José Walter tem 4 pautas. Oi. Pode falar, José. Pode falar, nós estamos ouvindo. Opa, boa noite. Eu vou tentar lembrar aqui, que eu estou sem energia. Vamos falar aqui para você. Você quer que eu fale? Edital 1620, pequenos valores na PGFN e parcelamentos. Isso aí, inclusive, o Arnon começou a falar, é o seguinte, parece que deu para entender que esses pequenos valores já são aqueles que já estão inscritos na dívida ativa há vários anos, não é isso? Não basta ser pequenos valores, tem que estar há mais de um ano inscrito na dívida ativa. Eu gostaria de confirmar, porque, infelizmente, eu hoje estive no médico, a parte da manhã, à tarde, fiquei sem energia, ainda estão trocando o poste ali. E não deu para mim ler tudo, certo? Então, gostaria. É só aqueles que já estão inscritos? Pode falar? Pode falar, Fábio. Pode.
O item 1.2 do edital 16 fala que estão abrangidos pela modalidade de transação por adesão previsto neste edital os débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano. Há mais de um ano, sem anotação atual de suspensão de exigibilidade ou garantia, há mais de um ano, cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, no inciso 5º, que é a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outra espécie de ação inicial, e o item 6, que é o parcelamento. Ok. Respondido? Está respondido. Agora só resta eu debruçar e pesquisar mais. A próxima. Você tem outra pauta do Zé Walter, reajuste da Unimed conforme notas da ANS. Esse é importante. O nosso reajuste será em novembro, correto? Então, já é um alerta. E parece que este ano nós vamos ficar sem reajuste, né, de acordo com a ANS, porque até dezembro não pode reajustar. O nosso reajuste seria em novembro. O que é que vocês podem falar? O Joeli e tudo. Eu acredito que esse ano nós vamos passar de liso, né? E a determinação do INS. Oi? Vamos seguir a determinação da INS. Você está falando que ela não permite reajuste até dezembro? Isso aí é o que nós estamos vendo na mídia, né? Tem que ver a lei. Mas nós não vamos sofrer com antecipação, não, né? Nós temos novembro ainda, nós temos 3 meses, certo? Mas vamos ficar atentos, certo? Se a lei falou que não vai modificar, não vai, certo? Então, pronto, não sei como que vai acontecer, né? Aí vamos esperar para ver o que dá, tá, Zé Paulo? Justamente isso, é para que nós fiquemos de orelha em pé, né? Porque senão vem a próxima é do Zé Walter também, taxa potencial de incêndio, aí está assim, ver STF. O STF liberou a Associação Comercial de Minas Gerais, da taxa, me parece que é de Minas Gerais mesmo, da taxa potencial de incêndio. Eu perguntaria, como é que estamos aqui em Goiás com isso aí? Ela vai abranger, que se libera libera tudo, né? É isso que eu gostaria de saber, e o que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos proceder sobre essa taxa potencial de incêndio? Olha, Fábio, antes de você falar, Fábio, eu diria, Zé Walter, que taxas, ela é determinada, a lei fala assim, poderá criar. Agora, determina, cada estado determina se ele vai criar ou não. Isso é aquela taxazinha de bloco, de coisa. Então, se a prefeitura determinou na lei, então está bem claro, na lei também está lá. Poderá criar desde que o município ou então o estado determine a realização deles. Pode falar. Bem, se foi uma decisão do STF e ela foi direcionada para uma empresa, as demais terão que provocar na justiça, o meu entendimento, né? Tem que ver a decisão. Fábio. Então, caberia, no caso, aqui a CIEG, os sindicatos patronais, tudo, juntar e entrar solicitando. Me parece que chama litisconsórcio, não é isso? Por aí. Fábio. Por aí. Pode falar, Eudes. É o seguinte, essa lei, tá me ouvindo aí? Sim, pode falar. Tá. Essa lei aí é o seguinte, ela é do Estado que cobra a taxa potencial de incêndio, TPI. Ela tinha sido questionada há algum tempo atrás sobre a veracidade dela, sobre a validade dela, como é uma lei estadual, e ela estava valendo. Só que esse julgamento do STF é de repercussão geral. Então, tem que só confirmar o acórdão. Aí, peço o Fábio para olhar para nós, porque como ele é o consultor do sindicato, ele tem até por obrigação legal de nos municiar dessas informações, né? Que, como é de repercussão geral, ela vai ter que, o Estado todo tem que seguir, independentemente de nós provocarmos ou não, porque já foi provocado por Minas Gerais,
E a repercussão, se a repercussão, ela abrange todas as unidades da federação. Ok, eu vou pesquisar. Um momentinho. Próxima. Pode... O autor quer falar. Essa questão de abranger, o que acontece? Quando o Supremo está fazendo, se foi questionado por um órgão federal, se fosse a nacional aí, Conselho Nacional de Indústria e Comércio, aí teria que ver se ela vai gerar jurisprudência, porque pode ser uma decisão unilateral. Entende? Então, ela vai ter que entrar aqui, o pessoal tem que entrar e pedir, porque o Estado tem autonomia, por causa da legislação, é Constituição. Decisão do Supremo, todas são via jurisprudência, gente. A decisão do Supremo é o órgão máximo do país, e já se a repercussão, ela já gerou jurisprudência sim, ué. Mas vale para o Estado. Não vale lá fala que é de repercussão. Tem que verificar, então, porque como fala que é de repercussão geral, então ele vale para a União, para toda a unidade da federação. Mas o Fábio vai dar esse resultado para nós aí. Ronan, você está mutado, Ronan. Bom, agora que eu consegui conectar aqui, mas é que o Wilton já foi bem colocado, viu? Aí, Antônio. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a nossa instância maior na jurisdição. Ela pode ter sido abocada por um determinado sindicato isolado, mas se a natureza daquela ação, daquele sindicato, é a mesma evidenciada nos outros estados, é uma repercussão geral. Isso, no momento, é um balde de água fria nos cofres dos cofres públicos dos outros estados. Eu acredito que numa decisão dessa do Supremo, nem abocar e querer cobrar isso, eles vão querer fazer. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai sim generalizar aos estados essa decisão. Nós podemos estar tranquilos. Eu não li ainda, confesso que não houve condições de ler essa decisão do Supremo para ver exatamente isso. Sei só que ele diz que é taxa de incêndio. Mas nós temos que ver na íntegra da decisão. Mas essa é uma repercussão geral para todos os estados do país. No momento, eu digo que é uma frieza para os estados, principalmente Goiás, né, que está cobrando isso aí, mandando notificação uma atrás da outra, e os clientes reclamando sobre isso. Então, é um sossego para as empresas nesse momento, e vai sim repercutir para nós. Acontece, Ronan, que pode ter acontecido no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais não ter colocado na legislação. Porque ele vai mexer na Constituição do Estado, o Supremo não pode fazer isso. Ele tem que decretar, aí ele tem que fazer uma decisão erga omnes, desconsiderando toda a Constituição e o Estado que legislou nesse respeito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se não quer, vou fazer a minha, né? O Zé Walter tem outra pergunta, 3 perguntas, eu vou fazer, mas é tudo interligadas. Um produto monofásico foi tributado PIS e COFINS, foi recalculado. O melhor será compensação ou reembolso? Depois ele faz outra pergunta. Se for compensação, precisa deixar o DAS vencer para fazê-la? Vai gerar juros e multas? Aí depois tem outra pergunta. Na compensação, se o DAS for totalmente compensado, será pelo valor original ou recalculado? Alguém quer responder para o nosso colega Walter? Se quiser, eu repito a pergunta. As perguntas, né? Oi, pode falar, Rosmarie. No meu entendimento de PIS/COFINS, o melhor é fazer... o pessoal que está solicitando reembolso, o Estado está pagando bem rápido para cair na conta da pessoa jurídica, não está demorando muito. Agora, se for fazer a compensação, tem que ser no DARF já vencido e é feita a compensação só do valor do tributo, sem correção de juros e multas. Ok, obrigado. Ok. Olha, então, pela decisão que a dona Rosemary falou, então eu vou seguir, né? Está caindo automaticamente, por que eu vou criar a paz com outra coisa, né? É comigo, né? É por isso, Zé Walter? Isso, a Rosemarie, o Everaldo. Então, Rosemarie. A Rosemarie foi muito incisiva, e isso aí é importante para a gente, porque conforme o valor compensa a gente fazer,
No caso, aqui é compensação, porque foi um erro em 1 ou 2 meses, então aí nós vamos verificar o que é melhor para nós. Eu não entendi, Zevaldo, porque ela falou que isso, se for para receber, automaticamente ele manda logo, certo? E se for para compensar, tem que comprar pelas vencidas, certo? Se ele não ter nenhuma vencida, vai esperar uma vencer? Tem que esperar vencer, me parece. Aí ela teria que ter a multa e depois compensar. É porque ela falou pelo valor do tributo. Então não tem problema esperar vencer, porque a hora que vencer, você só vai compensar o valor do tributo e nada de juro e multa. Não é isso, Rosmarie? Sim, mas aí nesse caso o que acontece? Você vai ter o juro do IRPJ, juro do ICMS, se tiver, juro do INSS. E o juro dos COFINS que você não pagou na época, você também tem que pagar. Zé Walter. Oi. Eu tenho uma opinião diferente a respeito disso aí. Porque é o seguinte, a partir do momento que você recalculou o DAS, né, que você tem aí PIS e COFINS monofásico para recolher, é que você tem o direito ao reembolso ou reaproveitamento do crédito, né? Você pode fazer, no mês subsequente do DAS, você tem ele pago, o valor, o que você vai fazer? Você vai fazer o PRDComp, que ele é online hoje, você vai fazer direto lá pelo site da Receita, né? Vai fazer no site da Receita o PRDComp, e automaticamente você vai fazer o aproveitamento do crédito. E quando você vai fazer o aproveitamento do crédito, com o PRDComp, quando você joga lá o valor do aproveitamento, vai perguntar qual que é o número do PRDComp. Você tem o número dele de transmissão, você faz ele online na hora, não precisa, porque eu acho que você pedir reembolso é muito mais demorado que a Receita processar isso aí e devolver o crédito. Eudes, e me parece que, inclusive, se eu pedir assim pelo PRDComp, me parece que vem até com correção monetária, né, dos valores que foram pagos a mais. Exatamente, ela pergunta o valor original do recolhimento, a data do recolhimento. O valor original, você joga lá, o sistema faz aproveitamento e já corrige pela taxa Selic. O valor que você recolheu a maior ou indevido. Correto. Aí eu não preciso esperar vencer, não. Eu já posso fazer a compensação automática, né? Sim, a de meses anterior, automaticamente, quando você gerou o PRDComp, que é o que você teve o direito, você retificou o DAS, você passou a ter o direito do recolhimento maior. Ela vai perguntar, quando você está fazendo a DCTF, a PRDComp Web, ele pergunta qual que é o tributo que você vai fazer. Ele vai buscar a data do pagamento e pergunta todas as informações do tributo. Na hora, o sistema vai te dar a resposta lá, pagamento localizado. E já faz a compensação imediata. Ok, aí é bom. Aí dá para a gente dar uma analisada boa. Tá, obrigado. Eu fiz isso aí agora com um tributo recolhido maior do imposto de renda na fonte, de folha de pagamento, mês passado. Zerou, eu tinha um crédito maior, zerou, sobrou o saldo residual, inclusive, com o mês subsequente. Na hora. O simples também é a mesma coisa, PRDComp, não tem problema nenhum. O PRDComp hoje ele é web, você vai fazer lá no ECAC, lá em declarações, você faz lá na hora. Independe de tributo, né? Sendo federal, faz. Tributo federal, inclusive, INSS, FGTS, INSS, os tributos federais completos, todos eles você faz lá. Tudo que for tributo federal, você faz. Inclusive, se você tiver um recolhimento, por exemplo, digamos, você tem uma empresa que é obrigada a fazer a DCTF Web, e você não tiver feito recolher uma guia GPS, você vai lá, pede a transformação do GPS em DARF, e vai lá e aproveita todinho depois também. É um outro assunto, mas é da mesma sequência, da mesma natureza de aproveitamento. Que bela aula, muito obrigado. Bem, alguém quer mais? Tem mais? Carlos Pereira. Carlos Pereira está na fila. Carlos Pereira tem perguntas. Ele está habilitando o som. É sobre o cálculo para o Mato Grosso. É substituição tributária lá ou, na realidade, lá é recolhimento antecipado? O cliente foi vender hoje, deu a maior briga esse negócio. Entendeu? Alguém pode responder para o nosso colega Carlos?
Vai depender do fato. Existe certa antecipação e existe substituição tributária. Depende do NCM da mercadoria. Depende da atividade e a mercadoria. Pode ser que ela tenha antecipação e pode ser que ela tenha substituição tributária. É porque, na realidade, aqui, a mercadoria ela é tributada, né? Chega lá, eles têm que recolher para entrar lá dentro. Então, é aquele caso do... Como chama? Que produto que é? Que o Mato Grosso tem. Mato Grosso, exatamente. É exatamente para lá, Mato Grosso. Que produto que é? O que é? Que produto que você está vendendo para lá? Creme. Creme para as mãos. É uma distribuidora que a gente tem aqui, né? Ela vendeu para lá, e aí eles pediram recolhimento antecipado. É o seguinte, explicar para você aqui. Todo produto que você vender para o estado do Mato Grosso, você tem que pagar o diferencial de alíquota. Diferencial de alíquota, Diferencial de alíquota, independentemente do produto. O diferencial baseado em quê? Porque aqui ela vende não é normal, é simples nacional. Como é que é feito esse cálculo? Mesmo sendo simples nacional, você tem que fazer o cálculo. Se lá é 17%, você está vendendo, você considera sua mercadoria saindo de Goiás para lá como 12%. A diferença fica 5%. Aí 5%. Aí você tem que gerar o GNRE. Acontece o seguinte, é problemático quando o produto é uma substituição tributária interna no estado do Mato Grosso e não é substituição tributária no estado de Goiás. O que nós fazemos? Autopeça. É um problema sério, trabalha muito com autopeça. Quando a gente vende algum produto de autopeça para o Mato Grosso, o que nós fazemos? Nós solicitamos para o contador fazer o cálculo. Por exemplo, vendeu R$1.000 lá para o estado do Mato Grosso, nós já temos uma prévia que o produto custa R$1.000. Vai vender para aquela empresa. A gente solicita do contador que ele faça o cálculo, recolha no DARE lá do estado do Mato Grosso, ou na GNRE dele, e envia para a gente o documento escaneado. Aí... Eu posso fazer esse cálculo aqui, não? É muito complicado. Posso fazer esse cálculo por aqui, não? Ele é muito complicado? É complicado. O estado do Mato Grosso, na substituição tributária, ele não tributa o produto, ele tributa o CNAE. Ele vai pelo CNAE do CNPJ da empresa. Aquele primeiro lá, entendeu? CNAE ou NCM? CNAE ou NCM? Não. É CNAE mesmo. CNAE do CNPJ da empresa. O estado do Mato Grosso é diferenciado de todos os outros estados da federação. Então é muito complexo a gente vender isso. Então, o que nós fazemos? Isso que eu estou te falando. Se você for vender um produto para lá, você tem a empresa, entre em contato, você como contador, entre em contato com o contador da empresa que você está... Conversa com ele, vai te dar os detalhes que faz. Aí você vai e faz o recolhimento, ou lá, às vezes mesmo faz o recolhimento, né? E se tiver produto com substituição, você tem que colocar uma nota. Né? Porque senão eles não aceitam, não é certo? Mas todo produto, eu tenho uma empresa que tem eucalipto para lá, eucalipto tratado. Então, toda vez que você for para lá, o caminhão fica parado lá em Barra do Garço, não entra no estado. Barra do Garço, está parado. Está parado. E não pagar o imposto, eles não liberam o caminhão. Tem que pagar o diferencial. Melhor o contador de lá fazer, então. O contador de lá faz o cálculo, já libera e manda para a gente aqui. Ele paga lá para eles pagam lá e te manda o documento. Aí, quando você emitir sua nota que você fazer o frete, você grampeia esse pagamento na nota. Junto com a nota. Beleza. Não, eu entendi já. Beleza. Ótimo. E se for veículo próprio, tem que fazer o manifesto eletrônico, né, Otávio? MDF. Fábio, fala. Bem, com relação à questão da taxa de incêndio, a decisão do STF, ela declarou em sede de repercussão geral pela inconstitucionalidade de tais cobranças por meio de taxa, porque a previsão é de cobrança por meio de imposto. E esse instituto da repercussão em geral, qual é a finalidade dele?
é uniformizar a interpretação constitucional sem exigir que o STF decida múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão constitucional. É como uma jurisprudência. Então, para todo mundo, vale para todo mundo. Eu estava certo, então, na minha colocação. Isso. Alguém mais quer fazer pergunta? Hélio José, tem duas perguntas para serem feitas. Pode se manifestar, Hélio, por favor. Com relação à empresa de transporte estabelecida em Goiânia, ela contrata uma transportadora de Anápolis para fazer coleta de Anápolis para Goiânia. E a empresa aqui de Goiânia faz o transporte até em Redenção do Pará. A empresa de Goiânia, ela que paga o frete para a segunda transportadora. Ela é tributação normal, entrega o SPED. Nessa situação, esse conhecimento dessa segunda transportadora, eu registro ele no SPED como entrada? Eu posso responder essa aí para você, Hélio? Sim. Entrada, certo? Se ela tivesse o crédito, você podia receber o crédito. É entrada normal de frete feito para você, certo? Porque você tem o frete. Acontece que você pegou o frete. Inclusive, do local que você pegou o frete, aonde esse pegou o frete foi em Anápolis para você está assumindo isso com aquele frete total. Então, você coloca esse frete seu como uma despesa de frete, certo? E vai receber o frete total. Correto. A outra situação é a mesma situação, só que ela é o contrário. A empresa do Simples Nacional, ela vende a mercadoria, frete, e a própria revendedora da mercadoria paga o frete. Aí a transportadora emite o frete contra a empresa vendedora. Esse caso também, essa já é do Simples. Também vou registrar como entrada, né, no livro de entrada, né, e contabilizar como despesa, né? Tranquilamente. Ela é despesa de frete direto. Correto. Uhum, ok. Perdão. Ela vendeu, né? Ela vendeu. É direto. Despesa de frete direto. Se a compra, entraria como custo da mercadoria lá. Mas como é despesa de frete, você coloca lá como despesa de frete direto. Correto. Ok. Ô, Hélio. Oi. Hélio. Só aproveitando assim, a oportunidade, apesar que não é bem o assunto, assim, da sua pergunta, mas também ela vai para você, tanto para você remeter, como para você se recepcionar, se for o caso. Instruir o seu cliente, na hora de emitir a nota, colocar lá que o frete é por conta do remetente, para que lá no SPED fiscal da empresa ele ficar escriturado corretamente e pelo XML, e certamente se a sua empresa estiver recebendo dessa coisa, apesar de que a sua empresa não faz escrituração de SPED fiscal, mas se vier a fazer ou tiver outra empresa, isso aí é bom como observação também, tá? Porque muitas vezes as empresas, às vezes a empresa coloca lá frete outros e tem um conhecimento de frete e não bate no SPED, aí vai ficar em desacordo com o manual do SPED fiscal. Isso é só uma observação que eu estou fazendo a respeito disso aí, para que você vai alinhando, às vezes, o fechamento do seu SPED para o cruzamento, para ficar mais fácil o malha fina estadual para fechamento disso aí. Não, ok. Beleza. Alguém mais tem pergunta? Ronaldo. Tá ouvindo? Ronaldo, deixa o Ronaldo fazer a dele, então depois eu faço a outra. Pode fazer, Ronaldo. Boa noite para você. Ronaldo. Oi. Ronaldo. Oi. Amanhã você me liga para resolver aquele negócio, certo? Tá, mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui no grupo, aqui, tá? Para a gente ver isso aqui. Pois não. Eu tenho uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, e lá fala que o anexo 3, que até 180 mil, é o CNAE 82.11.3, Serviço Combinado de Escritório e Apoio Administrativo. Na tabela, igual eu falei com o seu Everaldo, na tabela lá do anexo 3, fala que até 180 mil, a alíquota é de 6%. E quando passa de 180 mil, aí vai para 11%, 11,2%, com um valor deduzido de 9.360.
Entendeu? Aí a pergunta é o seguinte, esse mês agora vai passar de 180 mil. Eu vou ter que pagar essa diferença, o cliente vai ter que pagar essa diferença aí já a partir de agosto ou não? O pessoal, o caso do Ronaldo é o seguinte, a empresa dele foi fundada em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, não teve movimento. Mas ela teve movimento no mês 6 e no mês 7, certo? E vai ter no mês 8. Então, automaticamente, o programa e o PGDAI vai pegar a média desses janeiro, fevereiro, abril, fevereiro, março, abril, até o mês aí está agora, até o mês de julho, certo? É uma tabela que faz, mas, Ronaldo, eu só posso discutir isso quando a gente pega a tabela e vai verificar esse percentual lá embaixo. Diretamente aqui não tem jeito, eu falar que é 100% ou 11% ou coisa assim, certo? É muito difícil eu falar, só olhando o programa mesmo que ele vai ter condição de falar com você. Então tá bom, amanhã eu ligo para o senhor de manhã. Entenderam, pessoal? Então, antigamente, a gente pegava a tabela, antigamente tinha 4, tinha 6, tinha 7, de acordo com o faturamento. Agora não. Ele, no caso dele, é pior ainda, que ele vai fazer a média, certo? Porque ele vendeu somente junho e julho. Então, quando ele pegar julho, ele vai fazer essa média de julho para trás, para ver qual é a faixa que ele vai entrar. Dependendo da faixa que ele vai entrar, que ele vai aplicar aquele montoado de coisa lá, para a gente fazer a determinação de quanto você vai recolher. Achando quanto vai recolher, aí você vai pegar lá embaixo e vai passar qual o percentual que ele recolheu. Pode ser de 6, pode ser de 3, pode ser de 4, pode ser de 5. Aí vai depender, não tem uma faixa assim, de tanto a tanto, não. Alguém questionar? Eu posso fazer a minha pergunta agora? Não, tem mais uma pergunta aqui, Everaldo. A minha pergunta... Tem mais uma pergunta. Tem mais uma? Tem mais uma aqui que o Robson fez, pediu para deixar gravado, porque não está presente. Wesley, Oi. Só um minuto. Deixa eu só completar essa questão aí do Simples, pode ser? À vontade. Boa noite, pessoal. Assim, quando a gente... vamos supor que eu abri uma empresa em julho, né? Ela fala assim, não, sou prestadora de serviço e vou faturar 20 mil mês, certo? Né? Se eu jogar 12 meses, o que vai acontecer? Vai dar 240, né? Porque a Receita, ela faz o seguinte, ela projeta lá na frente, para saber em qual alíquota vai cair. Então, por mais que essa empresa tenha sido aberta lá em fevereiro, o que acontece? Não faturou fevereiro, nem março, nem abril. A Receita, vamos supor que agora em julho ela faturou 80 mil. Um exemplo. Ela projeta de fevereiro para cá 12 meses. De fevereiro até completar 12 meses. Aí que ela cai naquela tabela. É assim que é feito o cálculo da Receita. Até mesmo quando eu vou fazer um planejamento tributário com um cliente meu, que está acontecendo muito, de profissionais liberais, como dentistas, médicos, a maioria estão exigindo que eles sejam PJ. Então, o que eu faço? Eu faço um planejamento tributário. Eu falo qual que é a sua perspectiva de faturamento. Para quê? Para fazer aquele fator R, para ele cair, não cair no anexo 5 e cair no anexo 3. Eu faço esse planejamento tributário. Mas a gente tem que projetar lá na frente. Então, às vezes, já tive caso que uma médica, quanto você vai faturar mais ou menos? Olha, minha projeção é para faturar 25 mil. Eu falei, não, então tá bom. Projeto lá na frente, vejo em qual alíquota que ela cai. Ela já não cai na de 6. Ela já pega lá na frente, pela projeção que a Receita faz. É esse o entendimento que eu tenho e a minha tabela tem dado certo. Eu tenho uma tabela que eu fiz, o cliente iniciou o faturamento, eu já jogo 12 meses para frente, aquela média, ele já cai certinho na alíquota com aquela dedução ainda, certinho, não dá erro. Essa projeção de 12 meses, eu tenho feito dessa forma. Esquecendo, Valéria, que ele não faturou, ele vai tirar a média dos meses, somando os meses 0,000 por 60, aí dá 3 meses, 60 dividido por 3, dá tantos vezes a quantidade de meses para frente. Isso, isso. Tá, beleza. Então, agora, vamos ver aqui agora. Everaldo, deixa eu fazer do Robson primeiro aqui, aí você faz a sua, tá bom? Na suspensão de contrato de trabalho, digamos, de 60 dias, não será computado para efeito de férias nem para 13º esse período de 60 dias?
Quem quer responder, Roy? A legislação... Boa noite de novo. A legislação fala que para computar o 13º, tem que ter no máximo 15 dias trabalhados. No caso de suspensão, se ele tiver menos de 15 dias trabalhados, ele não recebe o avo de 13º. Tem que ser superior a 15 dias e superior a 15 dias, né? Trabalhado. Se ele não tem 15 dias trabalhado, não tem, né? O Fábio quer falar. Fábio. Está mutado, Fábio. Fábio. Só ratificar as colocações da colega, que realmente, no caso do 13º, é só se ele tiver trabalhado. Porque lá na lei que rege o 13º, ela fala, um 12º por mês trabalhado. Então, se ele deixou de trabalhar no mês mais de 15 dias, ele vai ficar com menos de 15 dias trabalhado. Então, não passa a ter direito a um avo do 13º. Eu estou procurando a lei aqui, vou passar para vocês. Aqui, ó, a lei 4.090, de 1962, ela fala no parágrafo 1º do artigo 1º. A gratificação correspondente a um 12º da remuneração devida em dezembro por mês de serviço, no ano correspondente. Então, mês de serviço é um mês trabalhado. Então, se trabalhou menos de 15 dias, aquele mês, se não trabalhou, aquele mês não tem direito ao 13º. O Zé Walter quer falar. Pode falar, Zé Walter. Zé Walter, você está mutado. Zé Walter, você está mutado. Tá aqui. Aí. O que eu quero é o seguinte. Se a empresa resolver pagar esse 13º completo para ele, vai ter alguma penalidade ou não? E outra... Só reflexos, não é penalidade, não. Outro detalhe. E quem teve redução de 70% no salário, como que ficará o 13º? Nos livros também. Eu vou dar uma olhada aqui. Com relação às férias, pode falar? Pode. Ok. Com relação às férias, é meio polêmico, porque o artigo 130 da CLT, ele fala que a cada 12 meses de vigência do contrato, o empregado terá direito a férias. Então, o contrato está suspenso, entende-se que ele não perdeu a vigência. Mas a própria CLT, lá no artigo 133, ela pontua os casos em que você perde o direito de férias. Então, lá tem, lá no artigo 133, inciso 3º, o que mais se aproxima, deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação total ou parcial do serviço da empresa. Ele está deixando de trabalhar porque a empresa parou, mas não é com percepção de salário. Então, indo pela ótica do 133, eu entendo que ele não perdeu o direito às férias. Olhando para... Melhor, que ele não perdeu o direito às férias. E também o 130 não perdeu o direito às férias. Então, eu entendo que a suspensão, ele não perde o direito às férias. Eu entendo que, se essa suspensão atingir 180 dias, as férias, no período aquisitivo, as férias também acabou total. Não tem direito naquele período. E quanto à referência que estava falando sobre o 13º, não é mais de 15 dias, e sim, no mínimo 15 dias. Se trabalhar pelo menos 15 dias, terá direito. E as pessoas, o Everaldo todo estava comentando, mais de 15 dias. E isso tem que ser observado, não é mais, é no mínimo. Ô, Ivan, eu falei, se ele ficar sem trabalhar mais de 15 dias, matematicamente ele vai ter menos de 15 dias trabalhado. Dá na mesma. Mas se ele trabalhou 15 dias... Eu sei, mas se ele ficou sem trabalhar mais de 15 dias, não tem condição matemática dele ficar trabalhando 15 dias. Não, mas se ele trabalhou 15 dias, ele já completou o direito, não precisa ser 16. Não, isso aí é fato.
Concordo. Alguém mais? Então vamos à nossa, né? É o seguinte, pessoal. O empregado recebeu do patrão, vamos supor, 15 mil reais. Eu pergunto, esses 15 mil reais, você vai descontar na folha. Então, como é que eu vou lançar esses 15 mil na folha de pagamento? Como é adiantamento normal? Seu Geraldo, faz favor, desculpa, faz novamente a pergunta. O empregado, o patrão emprestou para o empregado 15 mil reais. E ele vai descontar na folha de pagamento, certo? Dele. Todo mês vai descontar. Ele ganha 5 mil por mês. Eu pergunto, como é que eu vou lançar esse adiantamento, esse valor na folha, na contabilidade? Posso dar um palpite? Ele vai ter que fazer uma folha, certo? De 15 mil reais, que deu para o cara, né? Automaticamente ela vai ter o que? Retenção na fonte, coisa assim, porque eu vou de 15 mil. Pois é, mas posso palpitar? Pode. Nesse caso aí, ele fez um empréstimo para o funcionário, ele não fez um adiantamento salarial. Ele fez um empréstimo para ser descontado em folha, em parcelas. É um benefício que ele concedeu ao empregado. Assim, o empregado está apertado. Ele falou, não, vamos fazer, eu te faço um empréstimo. Então, vou dizer o seguinte, eu tive esse caso, o empresário emprestou para ele, fez um contrato do empréstimo para o funcionário, era desconto em folha de pagamento, ela autorizada, folha de pagamento em X parcelas. Esse ele fez em 10 parcelas para o funcionário, emprestou para ele. Então, todo mês, o adiantamento salarial, 1/tanto, 2/tanto, até finalizar o pagamento. Eu entendo que dessa forma aí, se ele fizer esse empregado, que é um empréstimo para funcionar, um socorro que está passando para ele, não é um contrato de mútuo, não é nada. Porque a legislação diz o seguinte, que você só pode adiantar o salário, fazer adiantamento salarial até 50% das verbas que ele ganha mensalmente. Se fosse assim, eu não poderia jamais emprestar para ele, se ele superar 2 ou 3 vezes o salário dele mensal. Mas se ele faz um empréstimo para ele, para um socorro, e faz um contrato, eu acho que ele não tem nenhum problema nesse sentido, não. Ele está dentro da legislação, porque automaticamente assinaram, jogou na folha de pagamento, fez a transferência da empresa, e automaticamente ele vai fazer o desconto mensalmente dele aí. Ô, Elcio, pode ser que eu esteja enganado, mas a lei fala isso, que ele não pode entregar para o funcionário valor superior a 70% do que ele recebe? Ou a lei fala que só poderá descontar 70%? Não. Eu tenho visto assim, que ele não pode adiantar igual verba rescisória. Você pode fazer o adiantamento, descontar o máximo 50% de adiantamento das verbas, né? Tá. Então, até 50% das verbas mensais. Então, nesse caso, ele fez um empréstimo para ele não vai emprestar, ele não vai descontar total, a não ser que ele está fazendo aí, vai descontar total, aí eu acho que estaria fora da regra. Mas se ele faz para descontar dele aí um valor que é razoável, porque hoje o que ele faz quando, por exemplo, pensão alimentícia, alguma coisa aqui, atinge o máximo, o quê? 30% de um salário bruto. Então, eu acho que poderia seguir pela mesma analogia, porque não tem nenhuma regra específica nesse sentido, se o empregador emprestar uma quantia superior ao salário mensal dele para descontar em parcelas. Sim. Posso falar? Pode. Em relação a isso, o que acontece? O holerite do funcionário, ele não pode vir com um saldo inferior a 70% das suas verbas que ele recebe. Tá certo? No caso, a legislação fala que todo valor que for descontado em folha do funcionário deve ter um documento comprobatório, deve ter autorização do funcionário. Então, no caso, igual o colega falou, o empregador for fazer um empréstimo, faz um documento informando que vai ser feito o desconto daquela parcela. Se em algum mês, quando ele for fazer o desconto da parcela, o valor do holerite dele ficar inferior a 70%, ele, no caso, tem que diminuir esse valor da parcela e jogar para o próximo mês. Porque nada pode fazer com que o holerite do funcionário tenha menos de 70% do valor da folha. Certo, tá certinho. Agora a pergunta é o seguinte:
esse adiantamento que ele fizer, ele vai colocar como adiantamento ou como empréstimo? Nesse caso, ele vai colocar como empréstimo. Espera um pouquinho. Olha bem, na minha concepção, eu vou analisar isso melhor, certo? Porque quando saiu essa nova coisa agora, que eu posso descontar 70, ele falou assim, ó, só pode descontar 70. Não significa dizer que eu não posso entregar nada para o empregado adiantar. Adiantar é uma coisa, agora descontar é outra. Então, eu gostaria que o Geraldo falasse. Eu gostaria de saber, na legislação, aonde está que o líquido da folha do empregado não pode ser menos de 70%. Porque, Fábio, eu nunca vi isso. Espera aí, Geraldo. Que alguém me passe essa legislação, por favor. Pois não, pode falar, Geraldo. Não ouviu, não? Não ouviu, não? Fábio já vai falar. Fala, Fábio. Não, eu respeito ao seu Geraldo, eu passo a palavra para o Geraldo Marcelino, depois eu falo. Não, é o que eu estou falando o seguinte. Desculpa a minha ignorância, mas eu gostaria de saber aonde está na legislação que o salário líquido do empregado não pode ficar a menos de 70%. Eu nunca vi isso na legislação. O que não pode é quando você vai fazer a rescisão, você descontar mais do que o salário base dele em rescisões. Mas na legislação, você me desculpa, eu gostaria que alguém me passasse, que eu não conheço essa legislação, ok? Fábio. Bem, com relação à questão de desconto em folha, como reportou o doutor Antônio Eudes, tem uma decisão do TST, né, até em função do questionamento do limite previsto na Lei 8.220, de 2003, né, que ela estipula o limite de 35%. Mas esse limite nessa lei é com relação a título de verbas rescisórias. Então, o TST, ele tem uma decisão que você pode descontar até 50% do salário base da folha de pagamento. Salário base, 50%. Porém, tem no TST, tem uma orientação jurisprudencial, a de número 18, que ela fala que o limite máximo é de 70% do salário base. Né? Então, fica oscilando aí entre 50% entre 70% do salário base e 50% sobre o salário base. É o que tem de norma, né? Agora, a polêmica é, eu falar de adiantamento salarial, eu estou adiantando o salário. Por exemplo, eu ganho R$1.000, se eu adiantar 600 é adiantamento salarial. Eu entendo que se eu passar dos R$1.000 já não é adiantamento, é empréstimo. Posso dar uma opinião aqui, presidente? Pode. Bom, aqui é o grupo de estudo, né? Nós estamos aqui. Claro. O que diz o artigo 462 da CLT? Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Aí entra aquela proporcionalidade de valor que já foi citado, que o empregador pode se fazer ao empregado. Certo? Aí vem, inclusive, dizendo no parágrafo primeiro, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que... Então, o que eu quero dizer? Pode não ser, não é ilegal, mas eu já vejo assim, um pouco falta de moral, um empregador fazer um empréstimo para o empregado. Isso, em uma possível ação trabalhista, isso pode-se pesar um pouco contra o empregador, certo? Camarada já tem ali o empregado do seu estabelecimento, de uma certa forma ou de outra, ele é submetido à empresa, ao empregador, certo? E isso pode ser, inclusive, se isso cobrar-se algum rendimento, alguma porcentagem, algum tudo. Isso judicialmente, não é visto de bons olhos. O empregador dizer, eu fiz o imposto. O coração dele pode ser do tamanho do mundo,
mas acontece que o beneficiário daquele dinheiro é seu empregado. Então, por isso que o artigo 462 da CLT já diz isso. Não é uma situação cômoda o empregador ter esse procedimento com o seu empregado. Então, é legal, valor pequeno, parcela pequena, sim, tudo bem, para aquelas possíveis despesas cotidianas que o empregado tem, que ele precisa daquilo. Não o empregado ganhar 5 mil e tomar 15 mil do empregador emprestado. Não é assim, a legislação não vê bem desse jeito. Vamos observar o artigo 462 do CLT. O Zé Walter quer falar? Zé Walter. Inclusive, tem um detalhe aí, que meramente negociações entre patrão e empregado, e não entre a relação de trabalho. Então, são negócios comerciais. Esse aí foge totalmente da relação do trabalho. E outro detalhe que a gente tem que analisar aí, se eu faço adiantamento para um empregado, parece-me que eu teria que fazer para todos igual. Então, eu não sou muito legalista aí, porque eu não entendo bem, mas devemos analisar isso. Será que todos teriam o mesmo direito? Ou, nesse caso, seria meramente um negócio? Só continuando, vamos aqui no parágrafo 4 do mesmo artigo. O que diz o parágrafo 4 do artigo 462? Observado o disposto neste capítulo, é aquilo que eu disse anteriormente, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor de seu salário, incluído pelo decreto 229 de 1967. É vedado ao empregador proceder dessa maneira. Ele está limitando o salário do empregado. Conforme eu disse, pode até ser legal, mas não é moral. Então, não convém. Posso falar? O Fábio quer falar, deixa o Fábio falar. Deixa o Fábio falar. Fábio. Bem, colegas, quanto ao artigo 462, reportado pelo doutor Ronan, o próprio Tribunal Federal, o STF, ele tem a posição de que descontos efetuados pelo empregador com autorização prévia por escrito do empregado para previdência privada, para médico hospitalar, para assistência de saúde, assistência odontológica, pode extrapolar o limite dos 50% ou 70% do salário básico. Ele assinando, concordando, pode. Com relação ao empréstimo, corre-se o risco do empregado depois dizer que foi coagido, que não sei o quê, mas muita corrente jurídica entende que o correto é você fazer um contrato de mútuo. Agora, é complicado, como foi levantado. É um direito que eu dei para um funcionário, eu vou ter que dar para outro. Ao passar a dar para demais funcionários, isso já caracteriza uma atividade de empréstimo. É complicado. O ideal melhor evitar. Everaldo, quando eu trabalhava na empresa, o que acontecia? A gente fazia uma empresa... Deixa o Rosmary falar primeiro. Rosmary primeiro. Rosmary. Não, pode deixar. O nosso colega Fábio já comentou aí, é mais ou menos isso mesmo. Então, o que acontece? A melhor prática disso é assim: o empresário dá esse benefício a todos os funcionários. Normalmente ele paga isso direto, depositando na conta do funcionário o pagamento. Vai na instituição financeira, faz um convênio, onde o empregado pode pegar um empréstimo e descontar na folha. Pronto, está resolvido o problema. Porque a empresa não pode emprestar dinheiro. Não é certo. Vai no banco, o funcionário vai ter que pagar o juro para o banco. Certo? Negocia uma taxa boa lá, e todos os funcionários que quiser pedir empréstimo, pode pedir. Aí vai ter que ter autorização, vai ligar no departamento pessoal, saber a média dele e ver se pode emprestar ou não. Aí. Entendeu? Deixa eu só fazer uma colocação. Nós trabalhamos assim muito e isso aí nunca teve problema.
essa colocação do Ptolomeu, ela é paralela, é uma situação diferente dessa, porque lá é o empregador que está ali, digamos assim, está ali garantido, avalizando o empréstimo do empregado, mas não foi o empregador que emprestou. Quem emprestou foi o banco. Só porque o banco diz, ó, ele ganha X. Então, cabe ao banco emprestar, o banco baseou daquilo, numa informação do empregador. É diferente disso aí, o empregador emprestar diretamente o empregado. Isso aí que não é legal emprestar diretamente. É a mesma coisa hoje. Hã? Não deve não fazer isso. Não deve. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, hoje, o cidadão tem ali o seu quadro pessoal, tem ali determinadas pessoas, certo? Às vezes, um lá fora, que está fora do quadro social dele, ele pode até usar de certos recursos, né? Digamos, nós temos ali, por naquele, digamos, assédio moral, tudo bem. Não é empregado. Agora, dentro do empregado, ele tem que ter até uma postura dele. A postura é vigiada. Inclusive, essa financeira e monetária também é vigiada. Porque o juiz vai chegar, igual o Fábio colocou, o Supremo Tribunal Federal entendeu. Claro, meu empregado está numa situação de desespero, está doente, está hospitalizado, precisa de dinheiro. Eu sou patrão e socorrido. Pronto, o juiz vai entender. O objetivo foi isso. Mas não, por que você tomou empréstimo? Não, porque eu precisei, não sei o quê, pagar uma conta. Aí é diferente. Para pagar uma saúde, aí sim, o empregador esteve presente. Aí procede. Fábio, fala. Eu só observando que, no meu entendimento, conforme o Código Civil, esse tipo de empréstimo é um contrato de mútuo. Segundo, para respaldo da empresa, é bom que ela tenha isso no regulamento interno da empresa, prevendo isso. Ou então, um documento coletivo de trabalho. Não esquecendo que as consequências que o empréstimo tem na hora de uma rescisão, porque você tem um limite para descontar a rescisão da pessoa. Ou seja, você emprestou 50 mil. Com 3 meses você vai demitir o empregado, você não pode. O que você vai fazer? Tomar o salário dele? Ele vai sair da empresa devendo a empresa. Tem esse risco. Fábio, deixa eu só falar aqui, Fábio. Nós, como grupo de estudo, não tem esse negócio de norma da empresa, não. Eu discordo disso aí. Ela não pode normatizar desse jeito. Nós não podemos normatizar isso para nossas empresas. Ó, cria aqui no seu departamento uma norma de que você vai fazer. Não, nada disso. Não tem que fazer o que manda a lei. É vedado a empresa ter esse tipo de contato com o empregado. É assim que tem que ser, reto e direto. Posso falar? De mútuo, está respaldado. Fala, Rodnão. Eu trabalhei muitos anos com departamento pessoal, na parte de análise do departamento pessoal. Eu penso o seguinte, adiantamento, quando você faz adiantamento, subentende-se que você vai fazer o desconto do adiantamento no próximo mês, referente àquela competência. Então, se você faz um adiantamento de valor maior, não tem como, porque ele vai estar maior do que o salário que vai receber. Em relação a mútuo, o contrato de mútuo ele é bem claro que para você fazer um contrato de mútuo, você tem que cobrar juros e correção monetária e tudo mais. A delegacia... Oi? Pode continuar. A Delegacia Regional do Trabalho, principalmente aqui em Caldas Novas, e eu acredito em outros lugares também, e a legislação também é clara em falar que a justiça ela sempre vai olhar o lado do funcionário, né? Ela sempre vai olhar que o lado do funcionário seja mais bem resguardado do que o da empresa, vamos assim dizer. No caso, assim, eu não vejo como ilegal uma empresa, quando um funcionário está necessitando de um empréstimo, a empresa fazer um documento informando todas as pautas, quanto que vai ser o valor, em quantos meses, em quantas parcelas, e uma cláusula estipulando também a questão, no caso de rescisão, como é um contrato feito com a pessoa, com aquela pessoa e não com funcionários, vamos assim dizer, que mesmo que o funcionário saia da empresa, ele ainda vai ter a obrigação de estar cumprindo com aquele contrato. Eu não vejo como algo ilegal, ilícito. O empregador está fazendo isso com o funcionário, não. A legislação nunca viu isso, e assim, eu vejo muitas questões de jurisprudência. A jurisprudência também nunca condenou nada nesse sentido. Não existe nenhuma forma de relacionar isso de maneira diferente. A questão, porque ele deu para um funcionário, ele precisa dar para todos os funcionários? Na verdade, ele está fazendo um contrato não com o funcionário especificamente, mas com a pessoa. Né? E se ele concordar, não, eu vou fazer, a outra pessoa está precisando de um empréstimo para quê? Ele tem total direito de fornecer ou não, porque ele não está tirando dinheiro, ele não está igual você tem no RH lá, que você tem que manter todos os funcionários numa mesma, como é que a gente fala? Você não pode distinguir funcionário. No caso, ele não está como empresa, ele está como pessoa.
Colega, eu li aqui o artigo 462 da CLT e ele não foi revogado. E ele veta qualquer tipo de conduta desse tipo com o empregado. Então, está aqui, eu falo com a base legal, é no artigo 462 da CLT. Bem, pessoal, nós colocamos isso, é claro que a CLT está bem clara a respeito do assunto, mas as coisas mudam tanto, certo? Então, foi ontem, nós estávamos fazendo um lançamento a respeito de adiantamento, e o que não fez isso? Não, é porque a empresa emprestou para o empregado. Mas você contabilizou isso? Não contabilizou. Então, ele não pode descontar. Se ele não contabilizou o adiantamento, ele não pode descontar adiantamento, certo? Aí, automaticamente, se ele não fez o adiantamento do empregado lá, e ele foi lá e descontou do empregado, automaticamente aquela conta fica o quê? Cabeça, né? Porque eu tenho primeiro para adiantar, para depois descontar do empregado. Ele descontou sem fazer adiantamento. Por isso que eu coloquei para vocês, certo, a respeito do assunto, porque por quanto tempo eu mexo com contabilidade, com método presupuestal, fui sempre, eu nunca vi, certo, fazer empréstimo empregado. Eu nunca vi. Para mim, era o quê? Abuso de poder econômico. Essa eu falei aqui. O que faz abuso de poder econômico, certo? Agora, se o cara é bonzinho, agora, contabilmente fazendo isso, certo? Que eu não vejo como é que nós vamos fazer isso, porque eu não vi guarida nenhuma. Mas aí eu perguntei para o Fábio, eu posso contar, aí a lei falou assim, só pode descontar 70%. Mas eu posso emprestar mais? Aí, pode. Aí nós vamos discutir isso. Será que pode mesmo? Será que tem legislação, alguma coisa que eu posso entregar o dinheiro para o empregado e descontar dele, certo? Sem qualquer juros, sem nada, certo? Como um adiantamento mensalmente? Será que eu posso fazer isso? Eu acho que nós devemos debruçar mais para verificar essa legalidade disso, certo? Porque eu vi o fato, certo? Eu vi o fato e eu falei para ele que, para mim, era abuso de poder econômico. Presidente, você quer que eu leia mais uma vez o artigo 462 da CLT? Lá. Vou ler mais uma vez, aqui não tem que debruçar nada, está debruçado aqui. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento de dispositivo de lei. Está claro? Deixa eu falar, eu concordo, o 462, só que você pega assim, por exemplo, é uma empresa que ela fornece faculdade, ela paga 50% da faculdade do funcionário. Esse desconto, ele pode fazer do funcionário. Isso aí não está no dispositivo de lei, vamos assim, igual você está falando, e não está no acordo coletivo. Então, assim, se tem pode ser feito o desconto do funcionário, desde que o funcionário autorize. Você tem aí os convênios que faz com odontólogo, com academia, com médico. Se o funcionário assinar, você pode descontar da folha dele. Eu já trabalhei com RH também. No RH, você tem dentro do RH. Se você tem interesse, você vai lá no RH e solicita. A empresa, através de um documento, você vai solicitar através de um documento e dizer por quê. Através de um mesmo documento, a empresa vai dizer que sim ou que não por esse motivo. No RH funciona assim. Dentro da contabilidade, a gente tem as contas lá, tanto para adiantamento quanto para empréstimo. Several. A gente tem o artigo 462, mas a gente tem muitas súmulas, a gente tem muitas outras leis também falando sobre o assunto. Several, é igual, o que norteia a contabilidade? Registro de atos e fatos, não é isso? Então, no meu entender, igual eu falei, que eu já fiz isso para um funcionário de empresa, e eu acho que é perfeitamente legal. A partir do momento que eu fiz um contrato, está transparente, foi transferido da conta da empresa para a conta do funcionário, está contabilizado e está levando ao desconto todo mês aquela parcelinha conforme está previsto naquele contrato, porque é um empréstimo para o funcionário, mas sem cobrança de juros. Então, eu não tenho a submissão, igual o senhor Ronan falou aí, a respeito de você ter levado o funcionário como se fosse até uma extorsão. O funcionário, a partir do momento que ele assinou um contrato com o empresário, com o patrão dele, se é um socorro que ele está necessitando para acudir a uma necessidade maior,
O empresário fez isso de boa-fé e está contabilizando e está cobrando ele de boa-fé. O contrato de mútuo, pelo lado que eu vejo, é o seguinte, ele é mais voltado para aquelas pessoas que têm relação com a administração da empresa, com o capital social da empresa, que são os sócios, que aí já não é mútuo. E, inclusive, tem que recolher o IOF sobre esse contrato de mútuo. Além de ter previsão de juros e multas, ele tem que ter recolhido também o IOF do ato da contratação do mútuo. E tem que ser contabilizado da mesma forma. Então é o seguinte, se nós formos pegar o pé da letra da CLT, ela está chatinha e acabou, certo? Mas às vezes está modificando tanto, certo? Que quando eu vi o que o Fábio me colocou na minha mão, olha, eu só posso descontar 70% do salário do cara, mas eu posso pagar mais para ele, é que eu vi o fato do rapaz e eu queria contabilizar isso legalmente, certo? Agora, ele não tem essa contabilidade, quanto que ele emprestou lá na contabilidade, ele só está o desconto. Aí não, ele terá que fazer primeiro o adiantamento para depois fazer o desconto. Assim que funciona, certo? Aí eu vi com o Fábio, então, pelo que o Fábio mostrou, então eu posso, na realidade, fazer adiantamento maior do que aquele que eu poderia ter sido feito, certo? E descontar só 70%. Senhor Verão, vamos olhar um lado social. Desculpa um pouquinho, professor Fábio. Vamos olhar um lado social. Digamos que um funcionário, ele está com um problema sério e ele vai trazer essa aí para o patrão, a situação dele. É muito melhor a empresa resguardar esse funcionário, psicologicamente, inclusive, fazendo um empréstimo para ele sanar uma atividade dessa, do que se ele for recorrer a um agiota, a um banco, e ele ter que pagar uns juros extorsivos, e depois ele vai ficar psicologicamente abalado para trabalhar, porque a pessoa fica com a cabeça quente, porque se ele tiver devendo as coisas, se a empresa assume essa responsabilidade junto com ele, fala, saneia essa questão, nós vamos te descontar em X parcelas, é muito mais transparente, muito mais legal do que se pegar em CLT, decisão de STF, de TST. Geraldo. Fala. Dentro do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 342 de TST. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em plano de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa, associativa de seus trabalhadores em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou outro defeito de vício ao ato jurídico. Então, tem um fato, né? Tem um fato. Eu posso fazer até, desde que tenha dentro desse princípio da decisão que o Fábio falou, certo? Agora, simplesmente emprestar é muito relativo, certo? Então, o Ronaldo quer falar? Ronaldo? Estão ouvindo? Estou. Não, eu sei que eu fui gerente de banco há muito tempo e esse desconto do funcionário aí só pode descontar até 30% do valor do salário líquido dele. Entendeu? De salário, certo? Se lá no contra-cheque vier um depósito, tem gente que coloca depósito, não bota salário nem bota proventos, certo? Então, se colocar salário ou provento, pode descontar até 30% do salário. Se colocar mais de 30% do salário para descontar isso aí, ele não pode, porque essa parte do dinheiro aí é pela alimentação, para a sobrevivência dele. Então, lá no banco, não pode descontar mais de 30% do funcionário. Não pode fazer um empréstimo lá no banco mais de 30% do valor do salário líquido dele. Então, pode emprestar os 15 mil para ir lá, desde que a prestação dele só corresponde a 30% do valor. Só isso. O Fábio, isso aumentou, Fábio? Ô, Fábio, seu microfone está desligado. Esses 30% está lá na legislação, lá. São 30% dele. Faz parte mesmo da legislação. O Ronaldo falou que está escrito na legislação. E o 70% que a Almeida falou?
Este 30%, conforme o Tribunal Superior do Trabalho, era um procedente normativo número 88, e ele foi cancelado pela SCD em 98. Então, a nível de Tribunal Superior do Trabalho, não se fala em 30%. A nível de gestão de banco, o entendimento é esse, 30%. O banco ainda tem esse entendimento, porque é para não comprometer a dificuldade do padrão de vida do funcionário e não ficar com prestação atrasada. Mas, a nível de legislação trabalhista, eu entendo que esse 30%, com a revogação do precedente normativo, ele caiu. Tanto que o Superior Tribunal Federal ele dá um entendimento de 50%. O parecer 88 era 70% do salário base, o STF 50% do salário base. E isto, se a pessoa assinar aquele documento lá, conforme também o Superior Tribunal Federal, extrapola esse valor que ele está autorizando. Ele está autorizando descontar mais do que os 70% do salário base. Tem uma súmula, a súmula 342 do TST reconhece isso, extrapolando tanto o artigo 462 quanto o limite. Ô, Fábio, mas você foi bem claro, Fábio. Só pode ultrapassar naquela necessidade inerente à saúde, toda essa assistência. Eu não posso tomar esse dinheiro para comprar um carro, pagar uma dívida, comprar um terreno, fazendo nada mais. É só inerente à saúde. Você leu bem claro aí. Não abriu a porteira, não. Foi só para esse item aí que você lembrou. Isso aí está claro, igual eu falei anteriormente. Eu falei quanto tem que vir da justiça. Aquilo que está provado para a justiça que houve a necessidade, sim. E aquilo foi para o bem pessoal do empregado. Você leu bem claro aí. A outra, para nós. Deixa eu só falar aqui. Tinham perguntado aí qual que era a legislação que falava sobre a questão dos 30% do valor líquido da folha. Está no artigo 82 da CLT. Tá? Para quem quiser ler lá, no parágrafo único do artigo 82 fala: o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para região, zona ou subzona. Então, pessoal, ficamos decididos que nós ficamos com essa pergunta, sabe quantos minutos? 40 minutos, pessoal. 40 minutos, né? Então, nós ficamos... Muito polêmico. Eu peguei isso ontem, hoje, parece, não sei, e o valor é pequeno lá, certo? Mas eu estava na minha cabeça que não poderia ser superior a 30%. Depois o Fábio trouxe aqui, pode ser 70%, aí depois vem essa discussão, poderá pegar, se deixa de gasto com isso, certo? Aí o Antônio Eudes, eu faço, certo? E é um benefício que eu estou dando ao empregado, eu não estou cobrando juros dele nem nada, eu não estou fazendo qualquer situação econômica certo, contra o empregado. Então, você tem ideia, nós estamos com quantas pessoas aqui? 30, 31, 34, 35, 37, 37 pessoas aqui, e eu vi que 4 ou 5 divergem uma da outra, certo? Isso que é o gostoso, certo? Para a gente discutir, certo? Então, vai muito, certo, pela lisura de cada um, certo? Se vai prejudicar o empregado ou não, da convivência de cada um tem com o empregado. Agora, eu fazer isso, o fato aconteceu, a gente faz o lançamento. Eu queria perguntar como é que eu vou lançar isso na comunidade? Vou lançar como adiantamento ou como empréstimo? Essa que é a questão do caso. Geraldo, posso falar? Pode. Veja bem, eu já vivi essa situação aí várias vezes. Porque sempre tem aquele funcionário muito antigo que acaba, o patrão socorre ele. Então, essa questão aí, eu estudei muito, isso não tem nada a ver com a relação trabalhista, são negócios particulares. E no mundo do direito fala que a vontade das partes é que prevalece. Quando o empregador faz esse empréstimo, não faz para o empregado, ele faz para o cidadão. Só é abuso de poder econômico, Everaldo, se houver cobrança de juros elevadíssimas. Se for dentro do padrão, não é abuso de poder econômico. Então, eu lanço isso aí como empréstimo. Eu não desconto no contra-cheque, emite uma nota promissória ou um documento e o funcionário recebe o seu pagamento e vai no banco e paga o patrão. Fica resolvida a questão. Isso aí chama vontade das partes no mundo do direito, isso aí é muito conceituoso. Certo? Ronan, seu telefone, está mutado, seu áudio.
Ronan, o microfone está... O Abrão está completamente sem razão. Essa realmente não tem problema nenhum, certo? Mas eu queria... que a minha função aqui seria falar assim, olha, legalmente pode fazer? Então, é o caso. A lei facultou fazer isso? Geraldo. Aí que é o problema. Não? Aí, de acordo com o Ronan, só poderia colocar, emprestar alguma coisa se fosse para fazer determinada coisa. A lei, mas vem o patrão, as partes, certo? Eu emprestei o dinheiro para o empregado. Eu não cobrei nenhum juros, certo, exorbitante. Não é considerado, certo, como chama, o poder econômico, certo? Está resolvido, ponto. Agora... Não está resolvido. Eu conto com o colega ali daquele jeito. Você não pode entrar na folha. Fazer igual o colega falou aí. Espera aí, não. Então, é o seguinte. Se eu fiz isso e estou consciente daquilo que eu estou fazendo, o empregado está consciente, o patrão está consciente, o contador está consciente, eu lancei e vou assumir o risco, certo? Agora, eu perguntaria, qual seria o juiz, certo, que ia condenar o contador, o dono da empresa, porque ele emprestou dinheiro para a pessoa, não cobrou juros nenhum habitante, não cobrou nem juros, certo? E pode até descontar da folha, e daí, qual o problema, certo? Então, quero saber se o juiz vai descontar, vai fazer isso. Agora, o perigo é o empregado virar a casaca, certo? E no dia, certo, vai embora e não pagar o empregado. Mas, se há confiança entre as partes, eu acho que não há problema nenhum, tá? Fala. Everaldo, foi falado aí do artigo 82 da CLT, mas o artigo 82 da CLT se reporta ao limite de 30%, com referência a salário in natura e salário em dinheiro. Não tem nada a ver com empréstimo, não, nem adiantamento de salário. Também. Não pode cobrar o aluguel da pessoa que está no natura lá mais do que o salário que a pessoa ganha, mas isso aí é o que o Abrão falou. É tudo. Quando eu falo in natura, porque se a empresa pagar salário de natura, isso é qualquer outra coisa, né? O salário final dele, o líquido dele, ele não pode ser inferior a 30%. Então está dizendo que eu posso descontar 70%. Se for por essa ótica. Olha, vocês têm ideia como que é a nossa profissão, né? Aí que eu peguei um negócio tão pequeno e já gerou aqui 40 minutos de discussão, certo? Você tem ideia. E ficou ainda, certo, pelas metades, certo? Usando o bom senso eu posso. Usar, e em cima não posso. Então é um caceríssimo, certo? Rapidinho. A legislação trabalhista, ela é muito complexa. Você não pode levar ela só pela CLT, só por uma súmula. Você tem que pensar no entendimento jurista, você tem que pensar na questão do município, da zona em que vive, do funcionário, de cada empresa. Então, a parte pessoal, o departamento pessoal, ele não é muito igual o fiscal. O fiscal, você tem uma alíquota X e é só aquilo que funciona. O departamento pessoal, ele é muito minucioso. Tem muita coisa que, tá na lei assim, mas existe muita súmula, existe muito entendimento, existe muita coisa que pode modificar aquela situação. Alguém mais quer falar? Ronaldo. Isso aí é o seguinte, foi falado aí sobre ir lá no banco, fazer um convênio com o banco para fazer um empréstimo. Lá no banco, fazer um empréstimo também é 30%. Então, eu posso fazer 30%. Eu vou no banco amanhã, por exemplo. Aí a pessoa ganha quanto? 1.000. Eu quero um cheque especial. Eu dou um cheque especial de R$300 para você, porque você só ganha 1.000. Só 30% do valor que você ganha. Entendeu? Então, ele pode ser 30% do empréstimo, pode ser 30% de saúde, não sei o que, pode normal, não tem problema. Certo? Então, no empréstimo, nesse caso aí, se você fizer com 30% do valor que ele ganha, juiz nenhum não vai dar a causa perdida para você. Certo? Isso aí é fato. Certo? Nessa parte aí do banco, eu conheço muitos anos. Essa parte aí nunca teve problema. Agora, se você descontar mais de 30% do funcionário lá, aí é que a conversa. Federal, essa questão que o Abrão falou aí é uma coisa muito importante. Eu já vivi isso e já passei por isso. O que acontece? Só que quem me emprestou o dinheiro foi meu patrão, não foi a empresa. Eu pagava para ele todo mês, dava o cheque.
Ele emprestou do bolso dele. Agora, quando você tira do bolso da empresa, tem que olhar os outros sócios, tem que olhar um punhado de coisa. Mas chegamos ao denominador que, não, eu acho que... inclusive, essa pessoa está nos escutando aí, ele não falou nada, certo? Não vou falar que ele está escutando aí, certo? Então, esse caso dele aí, nós vamos contabilizar normalmente, certo? Mas primeiro eu tenho que fazer o empréstimo, certo? O adiantamento para depois baixar. Então, o negócio dele é que estava dando uma conta do outro lado negativa, certo? O empréstimo está ficando negativo, certo? Então, o que aconteceu isso? Mas primeiro eu empresto, eu faço o adiantamento para depois descontar, certo? Só isso. Eu acredito que a partir daquela lei de 2017, muitas coisas da lei trabalhista está mudando e vai mudar muito. Não vai ser no ritmo que gostaríamos, mas está mudando e vai destravar o Brasil. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só nessa pergunta foi 50 minutos, hein? 50 minutos nós gastamos. Podemos ir embora? Então, na próxima ficou... Eu já tomei uma decisão aqui, como que nós vamos falar, colega? Você que está escutando aí, como nós vamos fazer com essa comunidade sua lá, tá? Então, eu já tenho uma decisão, é uma opinião minha, certo? Cada um tem a ter uma opinião para fazer a comunidade, como que ele entender. Desde que contabiliza, é legal contabilizar, usou o fator humano, certo, para contabilizar. Eu acho que nenhum juiz vai condenar a pessoa por causa disso, certo? Eu acho que não houve, não vai haver, não havendo abuso realmente do poder econômico, como que nosso colega Abrão falou, e fica legal, certo? Então, as partes se aceitam, né? Pronto? Então, até logo e até terça-feira, se Deus quiser. Até terça-feira. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Com Deus. Boa noite. Boa noite, Deus acompanha a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Rezem por mim. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Chegou energia, graças a Deus. Até mais. Você é Botafogo também, ou Zé Val? Eu? Você é Botafogo? Desde quando?